Nós temos duas opções. E eu estou falando de problema grave. Eu ouvi um homem de Deus falar comigo essa semana. Irmão Wesley, muitos estão ouvindo o chamado por amor. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que se Deus precisar levar a pessoa no fundo do poço, para ela ser salva, Deus vai levar. Quero dizer isso para os irmãos aqui. Eu já vi testemunho de pessoas falar isso comigo. Que precisou ir próximo da morte para converter. Você tem duas opções quando o problema chega na sua vida. Se entregar a ele, ou lutar contra ele. Só que existe um segredo para você lutar com o seu problema. Você pode usar esses braços fortes aqui, ou você pode usar a fé. O tema da mensagem foi a fé que derruba gigante. Davi, ele não olhou para a estatura de Golias. Ele olhou para a grandeza do Deus que ele servia. Irmãos, existe alguém maior do que Deus? Existe. Se você crê no Salmo 23, que todo mundo conhece de cor, você tem que temer alguma coisa? Se o médico virar para você e falar assim, Luciana, e é óbvio que é uma suposição, você está condenada. Você está condenada. Para você não tem jeito mais. Você tem duas opções. Aceitar o que o médico diz ou falar assim, eu tenho um Deus que é maior do que você, doutor. Ainda que eu respeite o seu diagnóstico. Se o médico chegar para você, Lucas, e falar assim, Lucas, não tem jeito mais. Você vai falar assim, eu tenho um Deus que levou sobre si todas as minhas enfermidades. É a questão de como você trata o problema. E Davi está diante de um problema que todo mundo não via solução. Vamos ver o versículo 27. E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, assentou-se diante a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Irmãos, você sabe qual que é o problema quando você usa a fé? E é por isso que às vezes você tem que ir para os pós sozinho. Você sabe, profeta, o que acontece muitas das vezes? Você está com um problema tão grande, e você está meio sem força para resolver esse problema. Aí você vai compartilhar o seu problema com alguém que quer ver sua destruição. E a Bíblia é clara sobre isso. Jesus diz que os piores inimigos de um homem serão da sua própria casa. O próprio irmão de Davi está falando que Davi está com maldade. Que ele está indo lá para caçoar. Davi está tendo uma fé que nenhum soldado teve. Inclusive o irmão dele. E o próprio irmão dele está sendo contra ele. Vocês sabiam que quando Jesus começou o ministério dele, a família de Jesus achou que ele estava ficando louco? O evangelista João vai dizer que os irmãos dele não acreditavam nele. E assim também, quando a gente se ergue para vencer o gigante, Satanás usa a vida às vezes de uma pessoa próxima a gente para nos desanimar. Você já conversou com alguém, alguém falou assim com você assim, irmã Luciana? Infelizmente não tem problema, não tem jeito mais não, eu estou destruído. Você vai trocar uma ideia com uma pessoa, em vez da pessoa dar uma palavra de fé, Vinícius? Irmão, aí a situação complicou para o seu lado mesmo. Infelizmente nós estamos vivendo um mundo que é assim. E Davi está passando por isso aqui. Vamos ver o versículo 29. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado,
Asa anunciara a Saul e mandou em busca dele. Ó, Saul, tem um jovem ali que ele parece ser meio doido. E ele vai encarar o gigante. E Saul vai ficar rindo à toa. Mas olha o versículo 32. E Davi disse a Saul, agora ele está falando com o rei: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu quero dizer para você, por que você está aflito essa noite? Qual que é o seu medo? Não fique aflito, que daqui a pouco nós vamos orar e o gigante vai cair por terra. Tem que ter fé para isso. Tem que ter fé para isso, irmãos. Tem que ter fé. Não se preocupe, Deus é contigo. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: olha para você ver. Ninguém está com coragem. O que tem coragem agora é desanimado pelo próprio rei. Olha para você ver. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão, e o feria e o matava. Ou seja, Davi está dando um testemunho para Saul. Ó, quando aparecia um urso e um leão, eu matava. Qual que é mais forte, igreja? Um urso ou um homem?